Shalom, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando biblicamente. Espero que vocês possam aprender da palavra de Deus junto comigo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, então vem comigo. Êxodo 3 vai contar sobre a convocação de Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro no deserto, na região do Sinai. Moisés chegou ao monte de Deus, que era em Horebe, que era o local onde Deus se manifestava especialmente, assim como num santuário. Aquele local também era chamado de Monte Sinai e depois Monte Horebe. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça, e essa sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Aquele anjo do Senhor era uma manifestação visível do próprio Deus, e o fato da sarça não se consumir mostra a autossuficiência infinita de Deus. Por mais que a sarça queimasse, ela não se consumia. Ela podia queimar o quanto fosse, que ela ia continuar lá queimando. Assim também tem que ser a nossa vida espiritual. Temos que queimar por Deus, não deixar o fogo do Espírito apagar em nós. E Deus, que é transcendente, se revelou de forma pessoal no meio do fogo para falar com Moisés. E aquele fogo representava nada mais do que a presença santa de Deus. A sarça chamou a atenção de Moisés e ele se aproximou. Do meio da sarça, Deus chamou Moisés pelo seu nome e lhe disse que tirasse as sandálias dos seus pés, pois aquele lugar era terra santa. E o lugar se tornou santo não porque já era um lugar especial, mas foi a manifestação da presença de Deus que santificou aquele lugar. Deus se apresentou para Moisés e disse: Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso mostra que Deus não tinha se esquecido da sua aliança. E depois Moisés escondeu seu rosto, temendo olhar para Deus. Isso significa que ninguém pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. É por isso que, para que Deus possa se relacionar conosco, nós precisamos ser santos, ser separados, ter a essência do Espírito Santo, pois a palavra diz que Deus abomina o pecado. Então, se você está com a alma suja, corrompida de pecado, não tem como Deus se relacionar. Deus não vai ficar próximo de você. Então, para se aproximar do Senhor, não podemos estar de qualquer maneira. E então, o Senhor falou a Moisés que viu a aflição do povo no Egito, que ouviu o clamor dos israelitas e livraria o povo dos egípcios e faria eles subir para a terra prometida, que seria uma terra produtiva e farta que mana leite e mel. Deus também falou que essa terra já estava ocupada por vários povos, os cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus, heveus e os jebuseus. Isso significa que os israelitas jamais seriam capazes de invadir e conquistar uma terra que já era fortemente estabelecida por vários povos, mas foi o próprio Deus que desceu para livrar o seu povo e conduzi-los à terra da promessa. Deus disse a Moisés que o enviaria para Faraó para tirar os filhos de Israel do Egito. Quando ele fala dos israelitas, ele se refere a o meu povo. Isso significa que aquilo tudo era o empreendimento do próprio Deus. Moisés seria apenas um instrumento guiado pelo verdadeiro libertador que era o próprio Deus. Se sentiu totalmente incapaz de realizar aquela tarefa e ainda disse: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas aqui a importância não estava sobre Moisés, mas sim sobre quem estava ordenando ele cumprir aquela missão. E Moisés realmente não era capaz de fazer aquilo, até porque ele já era um homem idoso de aproximadamente 80 anos, e ainda passou os últimos 40 anos em Midian como fugitivo do Egito. Mas Deus estava com ele e lhe garantiu que após os israelitas saírem do Egito, eles ainda voltariam para aquela montanha para adorar a Deus. Moisés sabia que ao chegar no Egito, falando que foi enviado pelo Deus de seu pai, o povo iria querer saber qual era o nome de Deus. Porque na antiguidade, o nome de alguém tinha um significado muito profundo. Assim como a gente viu na genealogia de Adão, lá em Gênesis 5, os nomes tinham um significado designativo, além de falar sobre o caráter e a personalidade da pessoa. Então, se o povo soubesse o significado, eles iriam conhecer quem era o próprio Deus. E então Deus responde: Eu sou o que sou, assim serei lembrado de geração em geração. E essa resposta de Deus explica que ele é o que ele é. Não existe nenhuma definição que a nossa mente possa alcançar sobre quem é Deus. Ele tem uma majestade, uma eternidade tão grande, tão infinita, que somente ele mesmo pode definir quem ele é. O caráter de Deus é inalcançável, mas mesmo assim, pela sua graça e pela sua misericórdia, ele escolhe se revelar a nós para que a gente possa saber um pouquinho da sua glória. A moral de Deus nem se compara à nossa. Ele é tão grande em sabedoria, em graça, em salvação, que nos torna também um pouco parecido com ele ao deixar os seus mandamentos, ao enviar o seu Filho Jesus, ao deixar o Espírito Santo, para que assim a gente também possa refletir um pouco da imagem dele. No original hebraico, o nome de Deus é Javé, que vem do verbo ser, que significa ele é ou ele será. Deus é autoexistente e só pode ser definido por ele mesmo. E ao homem é impossível determiná-lo, mas pela graça, Deus haveria de se auto-revelar através dos seus atos redentores para ser lembrado de geração em geração. Moisés recebeu a ordem de Deus para juntar os anciãos de Israel, que eram os líderes das famílias que representavam Israel, para ouvir Moisés
Moisés. E então Moisés falaria para eles que Deus tiraria os filhos de Israel do Egito e levaria para a terra prometida. Deus também ordenou para que Moisés se apresentasse ao rei do Egito, falando que Deus havia aparecido para ele e libertassem o povo durante um período em que eles pudessem cultuar ao Senhor. Mas Faraó não libertaria o povo e ele os tiraria dali com a sua mão forte. Ou seja, Deus feriria o Egito com seus prodígios para que Faraó os deixassem partir. E além disso, os filhos de Israel não sairiam do Egito com as mãos vazias, já que eles tiveram tantos séculos de servidão e de escravidão. Moisés falava a língua de Faraó, então ele poderia libertar o povo de uma terra em que ele já tinha vivido, mas ainda assim ele ficou com medo e quis fugir do seu chamado. Tenha confiança de que o Senhor não terminou a sua história. Deus redime, perdoa, cura e renova com os seus planos para nós e no que ele nos chamou para fazer. Saia de Midian e siga o caminho em direção ao coração de Deus, que tem amor e graça. Em Êxodo 4, conta sobre o retorno de Moisés para o Egito. Moisés, com várias objeções, estava muito relutante, pois pensava que ninguém acreditaria que foi Deus quem o convocou. E seria uma missão muito difícil para ele convencer os israelitas a abandonar a terra do Egito, que era o lugar que eles habitavam há muitos séculos. E então o Senhor ordenou que Moisés lançasse o bordão que estava em sua mão no chão, e o bordão se transformou em uma serpente. Deus ordena para que Moisés pegue a serpente pela cauda e ela se transformou no bordão novamente. Essa seria uma prova de que o Deus de Abraão realmente havia aparecido para Moisés. E depois Deus ainda deu um segundo sinal para Moisés mostrar aos israelitas. Deus ordenou que Moisés colocasse a mão no peito e a sua mão ficou leprosa. Depois repetisse o mesmo movimento e a mão ficou curada. Isso mostrou a soberania de Deus, que somente ele tem o poder de ferir e de curar. Se os israelitas não crescem no primeiro sinal, eles poderiam crer no segundo, e se ainda assim não crescem, ainda teria um terceiro sinal, que seria onde Moisés derramaria água sobre a terra seca e a água se transformaria em sangue. Isso aqui também foi uma evidência de que Deus castigaria o Egito, pois o rio Nilo era a fonte de vida e os egípcios tinham ele como uma certa divindade, porque ele era a origem de vida e tudo acontecia em torno dele. Mas Deus poderia matar o rio e, consequentemente, o Egito. Moisés não precisou mostrar esse terceiro sinal, mas ele foi o primeiro das 10 pragas que Deus posteriormente enviou para o Egito. Mesmo com aqueles sinais, Moisés ainda se sentiu impotente e incapaz de realizá-los. E ainda disse: "Nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca e pesado de língua." E Deus respondeu a ele que seria sua boca e ensinando o que falar. Afinal, é ele quem faz a boca do homem e somente ele que é capaz de fazer usá-lo adequadamente. Deus quem capacita quem ele chama. Por isso que os escolhidos devem os seus dons a Deus. Deus fala que faz a boca do homem, faz o mudo, o surdo, o que vê e o que não enxerga. Deus respondeu todas as objeções de Moisés e ainda assim ele queria fugir do seu chamado. Moisés pediu a Deus para que enviasse qualquer outra pessoa no lugar dele. Deus ficou irado com Moisés e disse a ele que enviaria o seu irmão Arão para ser o seu porta-voz. Moisés não tinha como escapar da convocação de Deus. Deus ordenou para que Moisés pegasse o seu bordão na mão, que seria com ele que os sinais seriam realizados, e a partir dali aquele bordão se tornou o bordão de Deus. Moisés foi até a casa de seu sogro para avisar que voltaria para o Egito para visitar os seus irmãos, e o seu sogro disse que ele fosse em paz. E Deus ainda falou para Moisés que o seu retorno seria seguro, pois todos aqueles que queriam matar ele no Egito já haviam morrido. Moisés tomou a sua esposa Zípora e seus filhos Gerson e Eliezer. E Deus também falou a Moisés que ele deveria realizar aqueles sinais diante de Faraó, mas Deus endureceria o coração de Faraó para não deixar o povo partir. Aqui a gente até chega a pensar: então foi Deus que endureceu o coração, Deus que tornou Faraó daquele jeito. Mas aqui foi somente o castigo de Deus a Faraó e ao Egito, e a Bíblia também fala que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Romanos 9,14. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E no 17, porque diz a Escritura a Faraó: "Para isso mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer." Isso quer dizer que Deus entrega ao homem a sua própria rebeldia e ainda usa isso para cumprir os seus propósitos. Através da resistência de Faraó, Deus manifestaria o seu poder como o grande libertador de Israel. E quando Deus se refere a Israel aqui nessa passagem, ele se refere ao meu primogênito. E Marcos 1,11 diz: "E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me compraste." Esse título de meu primogênito se cumpriu também na pessoa de Jesus Cristo. E Deus também antecipou a ameaça da 10ª praga. Ele ordenou para que Moisés dissesse a Faraó que se ele recusasse deixar o povo partir, ele mataria o primogênito de Faraó. Moisés partiu rumo ao Egito e durante o caminho Deus encontrou Moisés e o quis matar. Aí você me pergunta: Darliane, mas Deus tinha escolhido Moisés, capacitou ele, deu todos aqueles sinais, deu o seu poder para ele mostrar para o povo, mostrou e respondeu todas as suas indagações, e agora Deus queria matar o homem. Quando eu li, eu também fiquei: será que Deus mudou de ideia? Mas logo em seguida tem a resposta. A Bíblia vai dizer que Zípora, que era a esposa de Moisés, depois disso circuncidou o seu filho Gerson e chamou Moisés de esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então quer dizer que aquilo era a ira do Senhor com Moisés, que não tinha circuncidado o seu filho,
ou a ira do Senhor contra o filho de Moisés que não era circuncidado. De toda forma, ali Deus estaria fazendo justiça com o compromisso da sua aliança. E quando Zípora chama Moisés de esposo sanguinário por causa da circuncisão, talvez ali ela não entendesse que a circuncisão era um sinal necessário com a aliança de Deus com Abraão. E não fazê-la estava violando e desobedecendo os mandamentos de Deus. E é aí que Moisés e sua família percebem a importância da obediência da aliança, que era a circuncisão. E também que a liderança de Moisés deveria estar enraizada na fidelidade a Deus e a seus mandamentos. Depois da circuncisão, eles continuaram a jornada em conformidade com os preceitos de Deus. Isso só mostra a seriedade da aliança de Deus e também de que os líderes, mesmo os escolhidos de Deus, não estão isentos de cumprir os mandamentos. Então, independente da missão que ele nos confie, é importante a obediência. Moisés estava em uma jornada de uma grande missão que Deus tinha convocado, mas aqui ele foi confrontado com a importância de serem fiéis aos princípios e às práticas estabelecidas por Deus. Depois, Deus mandou que Arão fosse ao deserto se encontrar com Moisés, e isso ocorreu no Monte de Deus. Provavelmente isso aconteceu antes de Moisés deixar a região do Sinai. Os dois irmãos foram ao Egito e se apresentaram diante dos anciãos de Israel. E através de Arão, o povo escutou as palavras que Deus falou a Moisés e viu também os sinais. E o povo creu que o Senhor visitou o povo de Israel e eles o adoraram.